Olá, meus queridos e queridas, é sempre uma satisfação, né, estar aqui com vocês, auxiliando nesse processo de conhecer a história, nesse caso a história mundial, né, meus queridos futuros técnicos em edificações. Beleza? Na aula de hoje nós temos, lembrando que hoje nós temos no finalzinho uma tarefa para que vocês possam pontuar aí nossas primeiras notas referente ao quarto bimestre para encerrar aí esse período muito atípico que nós tivemos com essas aulas remotas. Nós já vimos no primeiro momento os primeiros passos, né, da Roma enquanto monarquia, já vimos a estrutura organizacional, a formação da sociedade da Roma Antiga, e agora nós temos um outro passo de Roma, que é a República, uma estrutura muito complexa, né, de organização social, e principalmente um dos primeiros exemplos, eu acredito, né, que teve essa abertura de participação de várias camadas sociais. Inclusive nós temos os primeiros passos também na história de mobilizações sociais que tiveram resultados positivos, né? Hoje nós vemos aí manifestações, e quando nós estamos estudando os movimentos sociais, nós ainda retomamos essas primeiras manifestações, principalmente, né, do povo plebeu aí de Roma, que deram uma contribuição ímpar no que diz respeito aos primeiros passos das manifestações, das lutas sociais, das lutas operárias, enfim, né, da história de lutas para conquistas de direito. Inclusive, direito é algo bem presente aí nos primeiros passos da Roma Antiga. E aí nós iniciamos apresentando essa estrutura bem complexa de como era a República em Roma, né, uma das estruturas organizativas mais complexas, né, nesse primeiro passo da história da humanidade. E lá em Roma, durante, né, a República Romana, nós tínhamos o seguinte: nós tínhamos o Senado, né, como eu já falei anteriormente, que nós tínhamos o Senado composto predominantemente por patrícios, e patrícios são aquelas pessoas, hoje pessoas ricas, né, aquelas pessoas que detinham muitos bens, e os bens, nessa época aí, os bens nós podemos considerar como sinônimo de terras, muitas terras, e quem tinha terras acabava dominando toda a estrutura social. Mas o Senado, ele não funcionava, os patrícios, apesar de ter toda uma dinâmica de poder, né, concentrada em suas riquezas, ele não constituía de forma absolutista, um poder absolutista, um poder centrado na figura apenas do Senado, né, a questão da organização e da gestão de Roma. Primeiro que o Senado era formado aí por mais de 300 patrícios, mais de 300 membros. Isso já dá um ar de democracia, de participação social bem intenso, né? Então o Senado ele iria dirigir a política, né, iria controlar a atuação dos magistrados, propor as leis, aprovar as leis também. Então o Senado ele concentrava, apesar de ter uma grande quantidade de pessoas que estavam participando do Senado, de patrícios, eles concentravam também o ato de decidir, né, de decidir de construir muitas leis. Mas, além do Senado, nós tínhamos, né, a Assembleia das Tribos, ou a Assembleia Tribal, e nós tínhamos também a Assembleia Centuriata, né, ou também a Assembleia Centurial. E aí essas duas assembleias contribuíam para eleger, né, outras instituições sociais, digamos assim, outros responsáveis de auxiliar no gerenciamento dessa República de Roma, né? Na Assembleia das Tribos eles elegiam os edis, que era constituída da Assembleia Tribal. A Assembleia das Tribos era constituída pelos edis e pelos questores, né? Esses edis, eles estavam, né, responsáveis de supervisionar, digamos assim, os serviços públicos. Era como se fossem fiscais de serviços públicos, para que esses serviços fossem executados de uma forma que o povo romano se agradasse. E os questores, né, que esses questores eram responsáveis mais como se fossem uns tesoureiros, né, fazendo um anacronismo, trazendo para a nossa época, como se fossem contadores, né, estariam responsáveis de organizar as finanças de Roma, de organizar o tesouro público. Hoje é o Tesouro da União, né, hoje nós temos
Controladoria Geral da União, os Tribunais de Contas Estadual da União, né? E nesse primeiro momento aí da história romana, nós já temos esses questores que faziam, né, esse mesmo processo de controlar as contas públicas. E na Assembleia Centuriata, tinham ainda mais três organizações, né? Os censores, os pretores e a Assembleia Curiata. Os censores, né, eles fazem o mapeamento da população. Hoje nós temos o censo populacional aí, que é organizado pelo IBGE, mas nós tínhamos naquela época aí já os censores, né, que cuidava tanto de ver, de mapear, de quantificar a população de determinada região e cuidar também, né, da arrecadação de impostos. Então, se você tem X pessoas, então os impostos teriam que ter uma proporção igual à proporção da população. Os pretores, né, que os pretores hoje, trazendo para hoje, é como se fosse o Poder Judiciário, onde estão os magistrados, estão juízes, promotores, quem fica de administrar a justiça, né, dizer o que é certo, o que é errado e julgar os certos e os errados. E na Assembleia Curiata, né, elegiam 2 cônsules, né, os cônsules que comandavam o exército, né, coordenavam a vida pública. Então esses cônsules eram responsáveis pelos exércitos, e o exército, claro, nessa época tinha uma grande importância, porque viviam aí, né, numa constante luta por territórios, né, ali na Península Itálica, para crescer o Império Romano. O Império Romano foi um grande império desse período. E aí, os cônsules também, esses escolhem os ditadores, né, né, que são escolhidos pelos cônsules em circunstância extraordinária, têm poderes absolutos. Então, ditadores são ditadores, né? Já nesse momento aí, tinham alguns poderes que somente eles detinham desses poderes, por isso que são ditadores, né? E aí dá para a gente enxergar a complexidade que foi a República Romana, né? Tantas bem divididos os poderes aí. E o outro passo para nós compreendermos é em relação a revoltas. Como eu falei no início da aula, nós tivemos revoltas, e uma das revoltas que marcou a história de Roma foi revoltas da plebe, né? E aqui tem um quadro que apresenta a revolta da plebe e questões sociais. Nós sabemos que nós tínhamos na estrutura social os patrícios, e abaixo dos patrícios nós temos aqueles, né, nós tínhamos os clientes, depois os plebeus, né? E esses plebeus, né, com a expansão de Roma, eles acabaram se sentindo muito prejudicados, porque só quem estava enricando ainda mais, né, aquela história de o rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. No entanto, a plebe romana ela não recebeu bem essa dinâmica da organizativa de sociedade, em que eles estavam apenas ficando para trás e apenas perdendo bens. E cada vez os patrícios, né, à medida que iam vencendo guerras, iam vencendo conflitos, eles iriam tendo mais escravos por dívidas, por exemplo, iriam tendo mais territórios, e territórios são terras, e iam concentrando uma riqueza extrema, né? E aí a plebe iria ficando para trás porque não ia tendo acesso a essas questões. E aí as revoltas, né, que se estendeu aí por mais de 2 séculos, tiveram algumas conquistas. Uma delas foi o tribuno da plebe, né? Esse tribuno que deu espaço para que eles também se organizassem e tivessem aí dessem suas contribuições na gestão da república. Então esse tribuno da plebe, claro, era organizado por populações de plebeus que pautavam seus direitos, o que eles queriam, né? O que eles queriam enquanto direitos. E aí uma das maiores consequências desse momento, dessa revolta da plebe, foi as leis das 12 etapas. Essa é uma consequência social histórica muito pertinente, né? Tem no livro de vocês a lei das 12 tábuas. Só pegar aqui na página
139, nós temos aqui uma foto da Lei das 12 Tábuas. E aí foi o primeiro código escrito de leis de Roma. Né? Isso é importante porque até então os patrícios falavam, né? A lei era oral. Então eles poderiam dizer uma coisa hoje, de repente amanhã mudar. E os plebeus o que é que fizeram? Peraí, lei, né? Ter legitimidade como nós temos hoje é preciso lei. E até hoje é uma consequência das leis mundiais, a lei do nosso Brasil não é diferente. Nós temos aí o Código Penal, o Código Civil, Código Florestal, vários códigos, o que nada mais são do que escritas, né? Legitimidade só vale aquilo que está escrito. Se não está escrito, né, transformado em lei, né, aqui no Brasil nós temos um processo de aprovar leis que passa pelo Congresso Nacional, se for da União, né? Tem a sanção aí do presidente do Brasil, tem que algumas leis, né, tem que passar nas duas casas, Senado e Câmara dos Deputados. Para enfim, nós temos um código, como o Código Penal, né? O Código Penal, um dos seus primeiros artigos, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É um dos princípios do Código Penal, na época que eu estudava o direito penal, ainda lembro. Então não existe crime sem cominação legal, ou seja, não existe crime se não tiver em lei. Se você faz uma coisa que não está naquela lei dizendo que não é crime, então não é crime e, consequentemente, não terá pena, porque não vai ter, né, previsão legal. E aí, essa lei das 12 tábuas é também que dá origem aos advogados. Né? Por isso que na teoria do direito, quem for fazer direito aí provavelmente vai retomar esse assunto, porque verão que os romanos foram uma das civilizações que mais contribuíram para o direito. Por quê? Porque essas leis das 12 tábuas tinham pessoas, né, que não compreendessem, não interpretassem de forma correta, então precisava de uma pessoa para interpretar e para, né, orientar na aplicação dessas leis. É aí que surge a figura do advogado, né, só a critério de curiosidades. E aí outras leis eles também conseguiram aprovar aí nesse tribuno da plebe, né? Entre elas a lei Canuleia, né, a lei que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Nós vimos na primeira aula que eram duas classes, né? Quem era plebeu jamais poderia se casar com uma filha, né, de um patrício. E essa lei acaba colocando isso por terra. Então os plebeus se animaram e agora poderiam casar com as meninas ricas patrícias. Né? Essa lei aí de 445 a.C. A lei Lucínia, né, outras leis, uma outra lei, né, que proibia a escravidão por dívida e permitiu o acesso dos plebeus enriquecidos à magistratura. Magistratura, né, dos cargos mais altos. Então, de certa forma, é uma certa mobilidade social aí que essa lei permitiu em 367 a.C. Então, nós temos aí essa revolta da plebe, né, movimentos que conseguiram muitas conquistas para uma classe que até então estava sendo prejudicada. Isso nós devemos refletir que, né, daí a história mundial tivemos muitas revoltas e hoje nós ainda temos, né, de forma contemporânea aí, agora já no início do século XX, século XXI, nós já tivemos grandes mobilizações. Tivemos agora recente no Chile, tivemos no final de 2018 nós tivemos aí a revolta dos coletes amarelos na França e assim sucessivamente. Tudo. E aí nós temos as sementes, né, desses processos revolucionários, desses processos de revoltas sociais de pessoas que lutam por direitos. E aí nós temos uma tarefa simples e um miúdo valendo 2,5 pontos, né, os primeiros pontos do quarto mestre. Vocês irão produzir um resumo explicando com suas palavras. Vocês vão ler o conteúdo que tem no livro, na internet, onde vocês quiserem ter acesso. Produzir um resumo explicando com suas palavras a organização da República, né? Então organizar essa estrutura, dizer quem fazia quem, como era o Senado, como eram as assembleias e também, né, discutir um pouco, explicar um pouco de forma resumida as conquistas e as mobilizações que foram realizadas com a revolta da plebe. Beleza? Importante é atentar para os plágios, pois serão atribuídos nota 0 aos resumos plagiados. Todo mundo sabe que plágio é aquilo de você copiar e colar sem referência. Se você de repente copiar algo da internet, lembre-se de dizer de onde você tirou, para que isso não se torne
um plágio. Beleza? Abusem de suas palavras valem muito. É isso, em caso de dúvidas, entre em contato, estarei sempre à disposição. E é isso. Tenham todos um ótimo restinho de semana aí. Tudo de bom na vida de vocês e muita positividade. Fiquem todos bem até a nossa próxima oportunidade. Beleza? Tchau, tchau.